Fala pessoal, Deus abençoe a todos vocês poderosamente. Olha só para você ver que coisa bacana, está escrito aqui em Atos, capítulo 13, versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Então Barnabé e o apóstolo Paulo, que na época era chamado de Saulo, eles atravessaram a ilha e foi até um lugar chamado Pafos. E ali eles encontraram um falso profeta, um encantador, um mágico. E o nome dele era Bar-Jesus. Aí continua dizendo aqui no versículo 7. O qual estava com o precursor Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então esse homem, esse precursor, por nome Sérgio, ele queria muito ouvir a palavra de Deus. Aí no versículo 8, continua dizendo, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, aquele falso profeta, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o precursor. Então, o Sérgio, o precursor Sérgio, queria muito ouvir a palavra de Deus, saber o que era aquilo que Barnabé e o apóstolo Paulo estavam levando, mas aquele falso profeta resistia os dois para que o Sérgio, o precursor Sérgio, não viesse ouvir, entender o que eles estavam dizendo. Ele queria afastar eles da fé. O que a gente extrai dessa palavra? O que a gente entende dessa palavra? Que assim como na vida do Sérgio, do precursor Sérgio, tinha um Elimas, na nossa vida tem. Há coisas na nossa vida que vêm para nos afastar do propósito de Deus na nossa vida. Às vezes é um amigo que você tem que tem te afastado de Deus. Talvez é algo que você vê na internet que te afasta de Deus. Também até um sentimento pode estar te afastando de Deus. Quantos cristãos que a gente não vê que tem uma mágoa? A mágoa não é de Deus. O Senhor Jesus nos ensina a perdoar aquele que nos ofende. Então quem tem uma mágoa dentro de si, ele está se afastando de Deus. Talvez, como eu disse, você tem uma pessoa do seu lado, que está aí do seu lado, é um amigo seu, talvez é um parente seu, talvez é no seu trabalho, alguém que tem te afastado de Deus, tem te levado a fazer besteiras, coisas que um verdadeiro cristão não faz. Então, o diabo ele cria situações para nos afastar da fé. Até mesmo dentro da igreja, o diabo pode criar algo para te afastar do Senhor Jesus. Talvez você, dentro da sua igreja, você pode passar por perseguições. Dentro da sua própria igreja pode surgir fofoca com respeito ao seu nome. Mas tudo isso é para te afastar da fé. Então, o diabo também coloca pessoas dentro da própria casa, seu familiar que talvez está ali falando mal da sua fé, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu irmão, talvez seja sua esposa, como Jó tinha a esposa dele, que disse para ele, amaldiçoa esse Deus aí e morre. Ou seja, aquela mulher, naquele momento, estava sendo um instrumento do diabo para afastar Jó de Deus, mas ele resistiu. Ele permaneceu crendo, confiando na justiça e no poder de Deus. Então, eu não sei o que o diabo tem colocado na sua vida para você se afastar do Senhor Jesus, do propósito de Deus para você. Mas você tem que abrir os seus olhos. Você sabe muito bem o que é. E se você percebe que é para te afastar do Senhor Jesus, então corta isso. Corta isso. Faça como Paulo, como diz aqui no versículo 9, todavia Saulo, que é o apóstolo Paulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo,
fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aqui, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, Paulo amarrou aquele mal. Paulo amarrou o espírito do engano que estava dentro daquele homem. Você também tem que amarrar o diabo. Você tem que amarrar essa que está aí, ó, te segurando, esse obstáculo que está aí na sua frente para te afastar do Senhor Jesus. Na nossa vida a gente sempre vai ter coisas e talvez pessoas para nos afastar da fé. Não só da fé, mas também de um objetivo que você tem na sua vida, de realizar um sonho, um desejo. Vai ter coisas e pessoas que vão surgir para te afastar desse objetivo, mas você tem que continuar olhando para frente. Você não pode ficar olhando para o que elas vão falar, para o que elas vão pensar, o que elas acham. Você não pode olhar se tem alguém ali te perseguindo. Você não tem que olhar para essas pessoas que querem ver o seu mal, que quer te prejudicar, que falam mentiras a respeito de você, que persegue você em casa, no trabalho, não importa. Olha para frente, olha para Jesus. Continua olhando para Jesus. Não deixe nada te afastar do propósito de Deus. Não deixe nada te afastar dos planos de Deus, do caminho reto que a palavra de Deus ensina a andar. Amém? Então, grave essa palavra, coloque dentro de você. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá bom? Que Deus abençoe a todos.